Uma rápida apresentação a vocês. Meu nome é Elda Rosana. Eu tenho um nome duplo, que foi em homenagem, o primeiro nome Elda em homenagem à minha tia italiana, o segundo nome Rosana eu não faço ideia, porque até hoje eu não conhecia a pessoa que eles quiseram homenagear, mas tinha um bebê só e colocaram dois nomes num bebê só. Então eu sofro bullying desde pequenininha. Eu trouxe meu marido Isaac, meu primeiro marido Isaac, por gentileza, levante. Porque as pessoas olham para a gente e falam, não é possível que essa pessoa é casada, ou então está casada há tanto tempo, né? Mas é possível, sim, debaixo da graça de Deus. Nós estamos juntos já há 39 anos. 39 anos, 36 de casados. Nós temos um casal de filhos. Nossa filha mais velha, Rebeca, casada com Daniel já há 8 anos. Eles têm um bebezinho de 8 meses, chamado Abel. Nosso filho Natan, de 28 anos, está casado também há 4 anos e não tem filhos ainda. Então, muitas vezes a gente pensa assim, mas por que é que nos chamaram para conversar sobre alguns assuntos? E vocês têm zilhões de conteúdos, e de bons conteúdos, com boas pessoas, com autoridade teológica, com autoridade até na área de saúde e de educação de filhos. E eu não vou nem sofrer, porque eu não sou essa autoridade, esse conteúdo. Às vezes as pessoas nos chamam para conversar, e eu digo que é uma conversa, tá? Não é palestrinha, isso aí você tem lá na tua empresa com o coach lá. A gente conversa e a gente traz um pouco da experiência. Estamos diante de vocês só porque somos mais velhos. Então, um pouco na toada, um pouco na vibe do que Provérbios, o livro de Provérbios ele falando, filho meu, atenta, filho meu, obedece, filho meu, teme ao Senhor. É o pai falando, que ele é mais velho, já trilhou aquele caminho, ele está falando para o filho. Então, muitas coisas que Deus criou parecem muito óbvias. É óbvio que alguém que já trilhou o caminho tem condições e autoridade para dizer. Se ele não acertou em tudo e nós desconhecemos alguém que acertou em tudo, pelo menos ele sabe aonde que dá com a cara no muro. Então ele vai falar, filho, não vai por esse caminho. Isso aqui não vai dar certo. Isso aqui eu fiz e não deu certo. Já puxando um gancho, muito da nossa ponte de amizade construída com os filhos, e aí eu quero pesar a responsabilidade nos pais de fazer essa construção, porque o filho pequeno, o adolescente, ele não tem essa condição. Isso é responsabilidade dos pais, dos adultos, dos avós, dos tios, de formarem essa ponte de comunicação. Então, uma das características da ponte de comunicação, ela é a identidade. Ela é você ser honesto e humilde o suficiente para com seu filho, e lógico, respeitando os registros, né, de linguagem, para dizer, eu fiz isso, deu errado, eu e mamãe nos lascamos nessa situação, eu com a sua avó fomos por esse caminho e ela não me alertou. Então, muitas vezes nós não fazemos isso e aí o filho nos olha como semideuses. Fala, pô, esse cara está muito distante das minhas lutas, das minhas angústias. Eu estou aqui lutando para passar de fase no videogame, essa é a minha luta hoje. E o pai está super distante. Ou lutas, obviamente, maiores de relacionamento, de afirmação. Então, baixar, e quando eu falo é baixar o olhar quando ele é criança, ou baixar o olhar quando ele é adolescente numa expressão de figura de linguagem, é isso. Filho,
eu sei o que você está passando, porque eu já estive aí. Mas parece que o tempo passa tão rápido e a gente não lembra muito bem das dores que nós tínhamos, das angústias. E talvez aqui, não sei bem avaliar a idade dos pais de vocês, mas os nossos pais não tinham muito essa comunicação conosco. Então, realmente, você nem imaginava que seu pai tinha feito determinada coisa. Aliás, aquilo era impensável, né? Então, talvez essa questão da comunicação vai ser uma chave para acessar o seu filho. Aliás, acabei de me lembrar de um livro, eu não me lembro o autor, mas depois você google aí, chama A Chave para o Coração do Seu Filho. É um livro que eu li, me ajudou muito quando as crianças eram menores, mas os princípios são muito bons. Muito bem, eu sempre faço isso. Desculpa. Isto posto, eu quis abaixar a expectativa, então, que vocês não vão receber nenhuma instrução nova. Você fala, nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Não, isso não vai acontecer, eu não vou sofrer e nós vamos ter uma conversa aqui, tá bem? Ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Existe um termo na língua portuguesa, na gramática portuguesa, é um recurso, que ele se chama vocativo. E eu destaquei aqui o vocativo nessa oração. Este termo vocativo, ele não tem função alguma sintática, tá? Na oração. Ele não é objeto direto, ele não é predicativo, ele não é verbo. Ele é um termo que é usado, e a função dele é exatamente o nome. Vocativo é para invocar, é para chamar. É para chamar a atenção do destinatário da mensagem. Então, aqui, muitas vezes ele vem destacado por 2 vírgulas, porque vem uma palavra, 2 vírgulas, o vocativo, e depois a mensagem que você quer dar, ou apenas uma, o vocativo está no início da sentença, e uma vírgula, e você continua a mensagem. Nesse caso aqui, nessa oração, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, quem é o vocativo? Muito bem, Israel, certo? É Israel, o vocativo é Israel. Ele está chamando a atenção de Israel. Israel aqui é o nome de um povo, de uma etnia. E nessa circunstância aqui, em Deuteronômio 6, o que está acontecendo? O povo de Deus tinha acabado de sair do Egito e eles estavam se organizando como nação. Deus já tinha, né, separado lá Abraão, aí eles passaram um tempão no Egito, eles assumiram, eles aderiram práticas que não eram do gosto ou do desejo de Deus, e aqui, pelas palavras de Moisés, Moisés vai ao longo do texto e em outros textos, dando as regras de vida, dando os princípios, dizendo o que é que esse povo tinha que fazer. Mas vamos prestar bem atenção nesse vocativo. É Israel. Moisés não falou habitantes do planeta Terra, o Senhor Deus é o único Deus, criaturas que Deus fez em todo o mundo, habitantes intergalácticos. Não! O vocativo aqui, ele está afunilando para quem é que tem que receber essa mensagem. Não é todo mundo. Mas aqui tem um contexto. Deus escolheu realmente um povo para se relacionar com ele. Vamos abrir Jeremias 31? Gente, eu gosto que abre Bíblia. Eu amo escutar essa folhinha aqui virando. Quem não tem, vai no celular, mas em geral eu não trago o verso todo no slide.
Então, em Jeremias 31, há várias passagens, há vários versos reafirmando que Deus escolheu um povo para se relacionar com ele. Nós não vamos entrar aqui no detalhe, mas por que não escolheu os assírios? Por que não escolheu da Filipina? Não sei, Deus escolheu esse daqui, vão ficar aqui, tá? Vocês perguntam para os teólogos da vida, sei lá. Então, vamos lá, Jeremias 31, eu estou na versão da ARA, que é a atualizada, do Almeida, Revista Atualizada. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Na versão 30, na NVI, alguém lê para mim? Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Então, ele fala famílias. Um texto fala tribos, e aqui foi traduzido por famílias. E ele diz para essas famílias, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. E o que eu tenho a ver com isso? Vamos descer um pouquinho, vira a página aí no 31, 33. Até agora eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, ok? Não tenho nada a ver com isso. Eu não nasci lá, não tenho etnia deles, o que é esse povo? Se você descer um pouco no capítulo de Jeremias 31, aqui ele vai falar assim, 31, 31. Eis, aí vem dias, ou seja, no futuro, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais. E ele está se referindo à velha aliança, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Portanto, eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Não obstante significa, mesmo que eu tenha tomado esse povo como minha mulher desposado, não obstante eles fizeram isso e me rejeitaram. Verso 33 do capítulo 31. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aqui Jeremias já está falando de algo futuro, que nós vamos lá para Hebreus 8, 6. E o autor de Hebreus, que muitos insistem em não saber se é o apóstolo Paulo ou não, e eu que não sou teóloga posso falar qualquer coisa que eu não vou ser punida, para mim é apóstolo Paulo, tá? Porque está muito parecido. Então, Hebreus 8, verso 6, o autor vai citar exatamente o que está no livro de Jeremias, mas agora já ciente da vinda do Senhor Jesus, e aqui ele vem num crescente falando que Jesus é o sumo sacerdote, que ele sim ofereceu uma oferta cabal por nós, e não aqueles que os sacerdotes ofereciam para cobrir o pecado, Jesus cobriu para retirar. Então, no capítulo 8, no verso 6, ele fala, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem efeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para a segunda aliança. E nos versos de 8 a 9 até 12, ele transcreve o que Jeremias profetizou sobre esta nova aliança para um povo que viria através do Senhor Jesus. Opa, então agora parece que está falando com a gente. Porque antes nós não éramos daquela etnia. E agora o Senhor falou, opa, essa aliança é para isso. Para que vocês sejam incluídos no povo de Deus. E você vai para 1 Pedro 2, 9. E nós vamos ler o seguinte. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes o quê? Não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, fechou. E aqui, quando a gente lê, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E uma vez que agora estamos incluídos no povo de Deus, agora sim, isso aqui é para nós. Aí você está olhando para mim e fala, mas essa tonta deu essa volta toda para falar da salvação em Jesus, que eu fui incluído no povo de Deus. Eu já sabia. Eu estou cansada de saber, estou careca de saber. Muitas vezes nós nos comportamos como adolescentes diante das coisas que Deus fala, das verdades de Deus. E Deus está falando e está reafirmando, e você fala, ai Deus, você já sabia. Ai, aquele negócio da salvação, do sangue, aquele negócio lá que entra no santo, você já sabia. E de tanto a gente escutar, as coisas gloriosas do Senhor vão ficando comuns. Eu frequento a igreja há décadas. Vejo rostinhos aqui de pessoas que frequentam há algumas décadas. E isto vai ficando comum. E vai uma verdade tão gloriosa do Senhor ter nos inserido no povo dele, porque ele decidiu se inclinar para nós em misericórdia. Ele nos tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso aqui começa a ficar de uma coisa tão comum, tão sem brilho, que nós precisamos voltar a nos aquecer com essas verdades. Por isso que eu e o Isaac, nós tomamos uma prática já há muito tempo, nós aprendemos com outro amigo. Quando nós estamos conversando com pessoas que desconhecemos o contexto, nós perguntamos, como é que a graça de Deus entrou na sua vida? Como é que você foi inserido no povo de Deus? Conta aí, eu quero saber, porque a gente precisa se alegrar com isso. E, gente, é impressionante como as histórias das pessoas são hipercriativas. Deus tem métodos maravilhosos, nos deixam de boca aberta, né? Foi um casal jantar lá em casa, e aí nós fizemos essa pergunta. Pelo contexto ali, eu já mais ou menos conhecia, nós conhecíamos mais ou menos, eles são bem mais velhos que nós já entendemos que eles frequentavam a igreja há um tempo, porque, gente, vamos combinar, né? Tem o evangeliquez, né? Você está num lugar, a pessoa fala um negócio, você fala, opa, isso aqui é evangélico, é crente. Aí jantamos, tal, aceitaram o vinho, quer dizer, né? Deve ser o crente bom, que aceita vinho, é crente bom. Pelo menos, né, não é legalista, mas tudo bem, vamos lá. Aí nós falamos, e como é que a graça, como é que vocês foram inseridos no povo de Deus? Deixa eu fazer o contexto aqui. Aí ele falou, meu pai já era cristão, então ele passou os princípios pra gente. Eu falei, tá, e como é que seu pai conheceu? Meu avô era cristão e ele passou os princípios. Eu falei, tá, e como é que seu avô conheceu? Aí olha a história. Amo história, né? Amo. Meu avô, muito simples, eu entendi que ele era comerciante, ele devia fazer algum tipo de negociação, de comércio, porque ele viajava muito em cima de Jegue, uma cidade minúscula, chão de terra, e ele ia e saía da cidade e voltava. Determinado dia, ele estava passando em frente a uma igreja de crente, e tinha, sabe aqueles megafones que ficavam antigamente na igreja? E estava tocando um hino bem antigo. Quem lembrar vai e denunciar. E o hino é assim,
Cristo vai hoje passar, passar, passar. Não sei o resto da melodia, mas ele fala: Cristo vai hoje passar. Estamos todos convidando. O mestre vai hoje passar, pois venha experimentá-lo. Este é o que estava falando lá no hino. Ele passou, chegou na casa dele, que era um pouquinho afastada da cidade, e falou: mulher, troca de roupa aí, põe teu vestido, nós vai lá no centro da cidade, porque vai passar um cara lá, não sei quem que é. Falou que vai passar, mas falou que é só hoje. Eu quero saber o que está acontecendo com esse camarada ali que ele vai na cidade. Então nós vai. E eles foram. E o Senhor é tão maravilhoso que ele usou um mau entendimento, uma má compreensão da mensagem para trazer aquele casal que se converteu, que entrou para o povo de Deus, que manteve as tradições do povo de Deus, que afirma: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eu escutei a história do neto dele e eu conheço os bisnetos desse senhor. Gente, sabe como chama isso? Vida. É Deus trazendo vida. E são essas histórias que nós temos que nos aquecer e lembrar. E às vezes você fala: eu nasci na igreja, praticamente minha mãe nem quase deu tempo de ir para o hospital, porque ela ficava tão na igreja, quase que eu nasci na salinha do berçário, que ela dava aula no berçário. Não foi assim não foi assim que o princípio do Senhor entrou na tua casa. E aí eu te pergunto: você sabe, você que frequenta a igreja há 300 anos que nem eu, você sabe como que a graça do Senhor alcançou seus pais? Não sei, seus avós, não sei. Se você tem avós vivos, se você tem bisavós vivos, pergunte. Pergunte para se alegrar, para aquecer seu coração. E outra, nosso gancho aqui, hein? Pergunte para contar para quem? Para os seus filhos. 1,5 segundos. Será que seus filhos, responde aí para vocês, será que seus filhos sabem como é que você foi inserido no povo de Deus? Eles sabem? Eu não ia fazer isso, mas dizem que quem sabe faz ao vivo. Eu não sei, mas vou perguntar. Alguém gostaria de contar como que isso aconteceu? Vocês acham constrangedor? Então nós temos alguém que vai contar. Você espera que eu vou chegar aí. Eu sei contar a família do meu pai e da minha mãe. Você escolhe o que você quer. Então eu vou contar da família do meu pai. Os dois são tão... A minha avó era uma mulher que ela gostava de ler revistinha de fotonovela. E ela pegava emprestada da vizinha. Ela sempre pegava emprestada. E um dia ela foi na vizinha e ela falou: sabe o que é, dona Yolanda? Que eu não leio mais esse tipo de livro, fotonovela. Mas eu tenho uma coisa melhor aqui. E ela levou uma Bíblia para minha avó. A minha avó falou: mas não tem imagem. Aí ela levou para casa, começou a ler, não estava entendendo. Aí essa senhora se prontificou e começou a ir lá na casa da minha avó e ajudou ela a compreender. Minha avó entregou a vida para Jesus e meu pai foi o primeiro a se converter de 8 filhos. Porque ele chegou em casa, ele era adolescente, tinha 16 para 17 anos, e viu a minha avó orando, ajoelhada na cama, assim, orando. E ele disse assim que quando ele entrou, ele foi impactado por aquilo, ele sentiu uma presença maior. E eu ainda quero dar um outro incentivo a vocês. Talvez vai parecer uma crítica. Eu não quero que vocês tenham dúvida se eu estou fazendo uma crítica. Então, eu vou dar certeza, eu estou criticando, ok? Nós temos muitas amizades,
Muita gente vem em casa, a gente viaja junto, a gente come um bando de pizza junto. Mas esses assuntos da verdadeira vida com Deus estão sendo puxados numa mesa de refeição quando você está com seus filhos, com seus amigos, para que seus filhos ouçam essas histórias, para que eles entendam que o povo de Deus, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, essa regra, essa maneira de viver, ele não vai encontrar em todo lugar. É só no povo de Deus. Então, se eu converso essas coisas dentro da minha casa, os meus filhos não vão estranhar quando eles forem a casas de pessoas do povo de Deus, porque vão conversar as mesmas coisas. Gente, eu sei muitos de vocês aqui, como eu, a gente enfrenta uma semana doída de reunião, de bate-meta, de gerente, fica numa reunião 5 horas, a única coisa que conclui no final da reunião é que tem que marcar uma outra reunião, porque não acabou de falar tudo, e você fica naquela coisa árida da semana inteira. Aí você fala, oba, vou encontrar o povo de Deus, meus filhos vão junto. E aí, sabe qual é a conversa? É tudo menos a vida com Deus. É tudo menos falar das maravilhas que Deus opera. Eu sei onde que o camarada trabalha, eu sei se bateu meta, eu sei se ele foi viajar não sei para onde, eu sei a moto que comprou, eu sei que a filha da minha comadre está planejando casamento, eu sei a cor do sapato do garçom do casamento, mas não fala das coisas de Deus. O povo de Deus, ele age diferente, totalmente diferente. Nós estávamos num grupo como esse e tinha uma pessoa que estava falando sobre as várias tendências, os perigos que acontecem e que estão ameaçando os nossos filhos, tudo verdade, tudo verdade. Mas aquilo foi me dando uma aflição, né? Porque a gente tem que ser um polvo, né? Para poder entender tudo, para entender dos aplicativos, para entender onde que é. E aí, eu não sei se eu vou citar errado, mas foi a Rarena que falou no nosso grupo, você falou assim, gente, mas a gente vai fazer tudo diferente? E você falou assim, mas pera, nós não somos desse mundo. Nossa, gente, aquilo ali me deu um alívio. Assim, que bom, né? Ufa, que eu não tenho que ficar entendendo tudo o que é que o mundo oferece, que o meu filho vai ver, que não sei o quê. Não, eu tenho que me preocupar com isso aqui, ó. Único Senhor. As regras dele são únicas e eu vou implantar isso na minha casa. Ah, mas como que ele vai fazer quando ele estiver se relacionando? Filho, olha aqui, olha para a verdade. Mas e se... Olha para a verdade. Olha para isso aqui. Dentro desta verdade, quando o Moisés fala, ele é o único Senhor, esta palavra Senhor, obviamente, não é só um respeito a Deus. Não vou chamar ele de você, né, de brother, então eu vou por Senhor. Não. Senhor implica em senhorio. Senhorio é aquele, ele mandou fazer, nós temos que obedecer. Então, aqui vem várias questões que ele manda e que são diferentes do que a gente vê por aí. A primeira questão é quando Deus, criando homem e mulher, e por favor, não me peçam para definir o que é homem e o que é mulher. Vamos ficar só no XY, homem, XX, mulher, por favor, né? Não vamos entrar nas questões. Quando Deus faz o homem e a mulher, e ele faz, viu, toda a criação ele viu que era bom, e chega no homem e na mulher, ele fala, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. E o homem fala, bom, finalmente Deus fez alguém à minha altura. Existem várias versões, eu li várias versões, mas é esta afinal ou finalmente. E aí ele institui então o casamento. A Bíblia começa com o casamento e ela termina com o casamento. A Bíblia começa, Deus dando o modelo de casamento entre homem e mulher estabelecido,
E no final, ele fala sobre as bodas do Cordeiro, Jesus, encontrando com a sua noiva, que é a igreja, que está relacionada com o povo de Deus. Que no caso somos nós, né? Às vezes é uma realidade tão diferente do que a gente vive no dia a dia, que a gente fala, nossa, mas onde é que eu vou encaixar isso aqui? Mas o apóstolo Paulo nos ajuda. E eu queria, na verdade, antes de tudo, gente, vocês sabem qual que é o assunto desse grupo aqui hoje? Qual que é o assunto? Relacionamento com adolescente? Namoro. É namoro ou é relacionamento com adolescente? Não, é assim. Cadê? Meu chefe não está aqui, né? Ah, tá. É que eu não sou CLT no ministério deles. Eu faço um freela aqui de PJ. Então não vai haver demissão, verbas rescisórias se ele me demitir. Mas é assim, eles sempre dão esse tema para mim. Que eu falo assim, pode dar, vai. O papel aceita tudo. Falar de namoro. Mas namoro, gente, não tem o que falar, né? Nós não temos o que falar de namoro. Não tem nem na Bíblia, né? Como é que vai fazer o outro? Assim, é difícil. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que falar do que está na Bíblia. Com relação ao casamento, é que tem vários livros sobre namoro, mas me recuso, né? Vamos falar sobre casamento. Esse foi um dos melhores livros que eu li. É do Tim Keller, recentemente falecido. Já vários grupos pequenos aqui estudaram esse livro, mas eu quero ler alguma coisa que ele fala sobre casamento para a gente avançar aqui, porque a teoria, né, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. A gente nasceu na igreja, a gente sabe um bando de coisas sobre casamento. Mas aqui ele fala o seguinte. Então, quando o homem vê a mulher, ele declara num rompante poético, finalmente, tudo no texto proclama que depois do nosso relacionamento com Deus, o casamento é a mais profunda de todas as relações. E é por isso que, assim como o processo de conhecer a Deus, conhecer e amar o cônjuge é algo difícil e penoso, porém gratificante e maravilhoso. Eu vou repetir, porque é meio ruim de compreender, né? Você fala assim, nossa, será que ela deu certo? Deixa eu ver aqui. Então, por isso que, assim como o processo de conhecer a Deus, conhecer e amar o seu cônjuge é algo difícil e penoso, porém gratificante e maravilhoso. E para quem aqui é casado, título do livro, o título é O Significado do Casamento. Para quem aqui é casado, isso daqui é uma verdade tranquila. É super penoso, é super difícil. Mas tem esse paradoxo de ser maravilhoso, graciosamente maravilhoso. Então a gente fica sempre nessa corda bamba aí de relacionamento difícil, é maravilhoso, e a gente ainda tem, o apóstolo Paulo ainda dá uns, né, chacoalhões com a questão, Efésios. Efésios é uma carta que vem num crescente, ele fala, o Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus te livrou dessas trevas e agora você vive na maravilhosa luz e vai num crescente. Já não pode chegar e ler só Efésios 5, 21, que você não vai entender nada. Aí ele vem e fala, deixe o Espírito Santo te encher. Seja dominado pelo Espírito Santo. E em seguida ele fala, sujeitai-vos uns aos outros, e já emenda no casamento e com os relacionamentos dentro da família. Então, não dá para você pegar a dica do comportamento ou a ordem do comportamento sem saber como é que Deus vai te ajudar para fazer isso. Porque isso é impossível. É impossível. O coach que vai te dar as regrinhas lá vai falar que não, vai lá, força aí, você consegue. Deus fala, não, eu estou te dando questões que você não vai conseguir sozinho. Deus é muito honesto, muito transparente. Ele falou, isso aqui você não consegue sozinho pela força do teu braço. Isso aqui você tem que ser dominado pelo Espírito Santo. Esses relacionamentos,
íntimos dentro da nossa casa que expõem os nossos pecados e você vê, você identifica os seus pecados na vida dos seus filhos, eles são mostrados sofisticado e tecnologicamente, mas você identifica isso com muita sofisticação. E você fala, puxa, é difícil conviver. Então é só pelo Espírito Santo. Porque é necessário sermos cheios do Espírito Santo. E aí, o apóstolo Paulo fala, ele vai vindo nesse crescente, e eu não estou lendo o texto com vocês, depois vocês podem relembrar. E ele conta tudo isso, ele fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, tudo isso eu trouxe para dizer assim, como é que nós vamos começar a conversar sobre namoro com os nossos filhos, se nenhum conceito de casamento dado por aquele que é o único Senhor, que é o Deus de Israel, que deveria ser o Deus meu, do meu povo, como é que eu vou falar com ele sobre namoro, se os conceitos de casamento não estão estabelecidos, se eu nunca falo desta beleza que é o relacionamento com a mãe dele, com o pai dele, se o meu casamento é árido, eu não consigo me relacionar direito e eu não tenho comunhão com o meu cônjuge. Fica muito difícil. E para você, que por uma questão ou outra, você está criando os seus filhos sozinho, ou porque você está enfrentando uma viuvez, ou porque você enfrenta um divórcio, ou porque você está na casa dos seus pais, então os avós que permitem, a minha palavra para você é que a família da fé, estabelecida por Deus, ela vai ter um papel fundamental na sua vida, na vida dos seus filhos. Nós não somos formados apenas pelos nossos pais. Não, de jeito nenhum. Há uma complementariedade enorme dos tios, dos avós, da família da fé. Então, se você está nessa situação e não tem um parceiro, uma parceira, Deus fala para você, você não está sozinho. Você não está sozinho. A família da fé tem esse papel. E voltando para você que tem um relacionamento na sua casa, mas não tem esta comunhão com o seu cônjuge, e aqui eu vou jogar um pouquinho mais pesado, eu não me refiro a você estar na mesa de jantar e falar, querida, me passe a salada. Afinal de contas, eu daria a minha vida por você, como Jesus o fez pela igreja. Claro, meu amor, por isso que eu me sujeito a você e eu espero que você aproveite dessa salada. Ok, eu só quis dizer que esses conceitos, os seus filhos têm aqui, a teologia eles recebem aqui. Nós também recebemos. Lá na hora de viver, é comunhão. É, de repente, você está com uma situação com eles, e quantas vezes eu falei, eu não sei o que responder, você para de me amolar, porque eu vou para o quarto conversar com seu pai, e lá a gente ora e chora, e muitas vezes não dá tempo de ir para o quarto. É ali no olhar da comunhão que você fala, me ajuda a resolver isso, e vai orando, porque nada... O tripé, né? É a comunhão, é a vida com o Senhor e a oração. É o tripé que vai te segurar ali. Mas essa comunhão, e quando eu falei que eu ia pegar pesado, é o seguinte. Casais que não oram juntos estão em perigo. Estão em perigo. Ah, mas eu não consigo nem olhar para ela. Meu irmão, minha irmã, meu amor. Não tem hora errada de retomar esse relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Não tem.
não perder o timing, não existe isso. O Senhor está aí para restaurar. Casais precisam ter essa comunhão de orar juntos. Porque quando seus filhos saírem de casa, vocês estão dois estranhos. Vocês nem querem saber mais um do outro. E, aliás, peguei uma estatística recentemente que casais que estão se separando a partir dos 50 anos de idade triplicou. Triplicou. Casais que oram juntos. Por qualquer coisa, pelo cotidiano, por seus filhos, pela liderança. Eles se unem numa amálgama, num jeito muito, muito unido, que ouso dizer que há mais intimidade enquanto você está orando com a sua esposa do que no relacionamento sexual. Eu ouso dizer isso. Porque depois você vai ver que o relacionamento sexual é um percentual menor ali. Você tem que criar essa comunhão.